Agora o texto que o rei diz. Vamos lá, olha o que o rei falou. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esté: Quem é esse? E onde está esse homem cujo coração o instigou a fazer assim? Quem é este? Esta, olha aqui, ó, a resposta esperada em oração. Qual era a resposta? A Esté não foi em oração? Mardoqueu não estava em oração? Eles tinham como levantar alguma acusação contra Amã? Não. Eles tinham como levantar alguma coisa contra Amã? Amã era um inimigo poder, mas tem uma coisa que o inimigo poderoso não vence. O que é? A oração. Sim, pode falar. A Esté também, ademais da oração e tudo isto, ela teve coragem, porque agora ela tinha provas tangíveis de que Amã havia tramado o quê? Uma forca levantada dias anteriores ao lado da casa. Então ela tinha conhecimento. Se o rei, não bastava só a oração, a prova de que havia sido atentado contra a vida dele. Uma vida. E outra, pastor, o decreto assinado, porque o rei, no poder, às vezes alguém leva, assina isso aqui, ele assina por confiar. Isso acontece com o juiz, acontece, não é assim? Com alguma pessoa. Quem me instigou por isso? Quem me instigou? Porque a pessoa pode pensar, ele era otário? Não, às vezes tem coisa que nem o pai, dentro de casa, ele não sabe do filho. Agora, uma coisa interessante que foi pontuada aqui, é que ela vai tendo sinais. Primeiro sinal, ela viu que agora o seu primo já estava sendo honrado pelo rei. Ela tinha provas tangíveis, cabais, reais, de que o Amã estava tramando contra o povo e contra a vida dela. Primeiro, a forca. Segundo, o decreto. Era assim? E também ela viu que o rei compreendeu que os judeus não queriam matar ninguém, porque quem foi que salvou o rei? Um judeu. Rapaz, nunca entre, olha para cá, nunca entre numa coisa se você não tiver provas. Então, aí agora vem o mais interessante. O inimigo era grande ou não era? Mas tudo isso aí ela conseguiu com o quê? Com oração. É por isso que a Bíblia diz em Tiago 5,17, a oração feita pelo um justo, ela pode muito em seus efeitos. É o 17, 16, é isso. Então, veja bem, aí ela está orando, e aí na hora certa, ela pergunta, a pergunta que ela queria, a pergunta que o Mardoqueu queria, o rei diz, quem é este homem? Eita, irmão, o rei não vai acreditar. Quem é este homem? Outra, a Esté não fez fofoca. Ela convidou o homem para o banquete, para dizer na cara dele. Tu deixa de ser covarde. Bota para cá, cara. Filma direito aqui. Tu deixa de ser covarde. Se tu tem alguma coisa para falar, não vai usar a internet. Não, tu é covarde, rapaz? Se esconde atrás de uma câmera, não é assim? Tem um bocado aí na internet que se esconde atrás, porque nessas câmerazinhas bem aqui, nesse celularzinho, cadê? Aqui. Nisso aqui tu é valentão, não é assim? Tu diz o que quer, escondidinho para ninguém te achar. Se tu é macho, se tu é homem, vá lá na pessoa e trate com ela. A Esté mandou buscar, o rei mandou chamar quem? O Amã. Está na hora que a minha rainha fez. Aí na hora certa, o rei pergunta, quem é este homem? Quem é este homem? Era a pergunta que ela queria. Era a pergunta que o Mardoqueu queria. Mas quem provocou isso foi a Não, vamos lá. Provocou primeiro oração, depois ação e depois estratégia. Ela já tinha agora conquistado o coração do rei. Aí ele pergunta, porque, irmão, se ele tinha assinado um decreto para matar judeu, e quem foi que salvou a vida dele? O judeu. E quem estava correndo risco era a própria moça que o primo dela tinha salvado a vida do rei. Aí entra o mais interessante, como eles se colocaram em oração, quem ora tem resposta. A Bíblia diz, quem ora tem resposta. Aí ele pergunta, quem é este? Irmãos, é tão interessante que quando você olha para essa palavra no hebraico, veja aí o verso 6 de Esté, vamos lá. Verso 6, E disse Esté,
O homem. Olha, e disse Esté, Ishi, o homem. Tem uma expressão que diz adversário. Eu não sei se a de vocês fala adversário. Assim, o homem, o opressor e o inimigo. Mas a Almeida Revista, me parece que a Almeida Revista é atualizada, ela diz adversário. Aí ela diz assim, um homem, não é isso? Um homem, aí diz o quê? O opressor. Um opressor. E o inimigo. E o inimigo. Aí você tem Oiev é um inimigo. Aí esse inimigo era macho. Só que se você pegar a palavra inimigo aí, não é a palavra Satã. Satã é quem se opõe, Satã é quem contraria. Mas aqui, esse inimigo, que o próprio texto bíblico ele está pontuando aqui, era um ser mau, perverso e de grande poder. Se vocês analisarem, quem é que poderia derrotar Amã? Amã, meus irmãos, Amã era muito prepotente, Amã era grande, Amã, todos tinham medo de Amã. Mas o que acontece? Não tem inimigo poderoso para quem? Ora, bota para cá, Caio. Se você está dentro da igreja, ou de uma escola, ou de uma universidade, ou no trabalho, e se o teu inimigo é grande, você olha para ele, é invencível, é um Golias, bota tudo em oração, tenha estratégia, busque a Deus, e na hora certa, esse inimigo cai. Esse inimigo cai. Então veja bem, esse era o grande adversário do povo de Deus, mas vai cair. Aí, irmãos, ela disse assim, o homem que está fazendo isso, quem é? Ela olhou na cara do Amã ou não olhou? Na cara dele. Olhou na cara dele. Bota para cá. Se tu tem alguma coisinha com o teu pastor, não fica encostadinho em muro depois de culto falando com auxiliar, não. Vá na casa do teu pastor, chame ele, sente com ele, à mesa com ele, e conte tudo. Pastor, eu estou vendo isso, o senhor não está percebendo? Seja fino, seja educado. Tu não é crente, tu não é um homem de oração? Então pronto, se é o teu chefe, se você está debaixo de um comando, chame ele e diga, olha, você está agindo assim, ninguém está gostando de você, por isso, mas não use internet covarde, não usa internet falso para estar denegrindo a vida de uma pessoa.